Na linha da lei. Dicas de direito institucional para a Brigada Militar com o Major Hélio Schauren. Fala, combatente, tudo certo? Então, aqui o professor Hélio Schauren com vocês, com a Escola da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre noções de direito administrativo. Por que a gente vai começar nossas aulas tratando sobre noções de direito administrativo? Quando a gente trata do regulamento disciplinar, quando a gente trata da lei de carreiras, quando a gente trata da lei de organizações básicas ou mesmo do nosso estatuto, que é a grande lei que rege os militares estaduais, nós temos que ter um entendimento de que por trás disso tudo, por trás desse regime jurídico de normas próprias e específicas, nós temos todo um sistema de direito administrativo que faz com que essa organização normativa funcione. Então é tão importante para que a gente possa compreender as legislações que a gente compreenda o direito administrativo no seu contexto jurídico brasileiro. Bom, no nosso caso aqui nós vamos trazer umas noções, vou pedir para o Lorenzo que coloque aqui na tela, noções de direito administrativo, professor Hélio Schauren, nos siga nas redes, nos siga lá na ISBM, nos siga no nosso Instagram. Essas aulas estarão todas no YouTube, então vocês podem aproveitar as nossas aulas. Hoje nós começamos aí uma série de aulas tratando sobre essa legislação de direito administrativo. Espero que seja muito útil para os seus estudos, seja para os concursos, para entrar na nossa Brigada Militar, ou então para os concursos internos e provas internas da Brigada. O CTSP, o nosso edital está para sair, então espero que vocês possam utilizar nossas aulas e nosso material, que estão hoje todos consubstanciados em e-books, livros digitais, lá no site da SBM, onde nós trazemos toda essa legislação administrativa para que vocês possam organizar seus estudos com uma maior efetividade. Tá certo? Então, quando a gente fala em administração pública, nós temos que ter no nosso horizonte a noção de administração pública no Estado Democrático de Direito. Ou seja, para compreender direito administrativo, para compreender a administração pública, nós temos que ter a noção moderna de Estado. E o Estado moderno, na sua perspectiva jurídica, ele traz três elementos. Um elemento subjetivo, que é o povo, um elemento objetivo, que é o território, e um elemento político e condutor, que é o governo soberano. Então nós temos lá o povo, seu território, e o condutor, que é o governo soberano. E aí as noções de soberania. Interessante a gente destacar aqui que a gente não fala em nação. O que seria nação? Nação é um conjunto de pessoas ligadas por raízes religiosas, raízes culturais, por exemplo. Vamos trazer aqui para o nosso futebol, a nação colorada, a nação gremista. São um conjunto de pessoas que se identificam pelo seu time. Assim como nós temos um conjunto de pessoas que se identificam pela sua religião, aí esse é o conceito de nação. Mas não vem ao caso. Aqui nós trazemos, então, no conceito jurídico de Estado, um povo, um território e um governo soberano. Ou seja, o Estado nada mais é do que uma criação humana. O Estado não existe na natureza. Nós não temos o Estado na natureza. O Estado é uma criação humana, é uma criação jurídica. Certo? O direito administrativo, então, ele começa a surgir no final do século XVIII, início do século XIX, na Idade Média, no medievo, na época das monarquias absolutistas, não havia limites à ação do Estado, ou seja, nós tínhamos administração, nós tínhamos gestão, os monarcas eles faziam gestão, mas essa gestão não era pública. Nós não podemos chamar isso de administração pública. Nós tínhamos uma gestão no seu Estado, mas não era uma gestão pública, não havia participação. Certo?
A evolução do Estado, então, com o decorrer dos anos, faz surgir duas realidades. A primeira dessas realidades é o conceito de Estado. É o conceito de Estado. Estado de Direito. Ora, o que é o Estado de Direito? O Estado de Direito, dentre essas realidades surgidas, ele depende da existência de uma ordem jurídica. Então, nós temos que ter uma ordem jurídica colocada. O que é uma ordem jurídica? São os regramentos que regem o funcionamento do Estado, os direitos e deveres dos cidadãos, e inclusive os direitos e deveres do Estado. Quais as prerrogativas do Estado? Até onde o Estado pode ir, o que ele pode, o que ele não pode. Ou seja, uma limitação. E essa limitação, ela pressupõe uma obediência. Ou seja, de nada adianta eu ter um regramento, uma regulação, uma normatização da vida em sociedade, se essa regulamentação não seja possível de ser exigida, ou seja, de que ela não tenha que ser obedecida pelos cidadãos. A submissão do próprio Estado a essas regras. Então, não só os cidadãos, mas também o Estado deve obedecer às regras do Estado de Direito. E, por fim, a criação de uma jurisdição. Para que serve essa jurisdição? Essa jurisdição serve para fazer a análise de todas as situações que possam ocorrer quando houver uma desobediência ou uma não observância das normas ali postas. Então, a jurisdição nada mais é, o próprio nome diz, iuris, direito, dição, dizer, é aquela função estatal de dizer o direito, de resolver os litígios, certo? E a segunda questão, eu falei que tinham duas, é a retomada das ideias lá de Aristóteles, que foi trazida depois, foi burilada, pelo espírito das leis de Montesquieu, que é a tripartição dos poderes. Então, a divisão dos poderes do Estado. Para que o poder não seja, então, uno. Na verdade, o poder é uno, mas ele está dividido. Cada parcela tem uma característica própria e tem uma responsabilidade própria e atribuições a partir disso, que nós chamamos de competências dos poderes do Estado, certo? Então, vamos continuar lá. A primeira função do Estado é a função de legislação, é a função de criação dessa ordem jurídica. Ou seja, a necessidade de se criar regras, normas, leis gerais e abstratas que sirvam de baliza para as condutas. Seja para as condutas do Estado, seja a conduta das pessoas físicas ou seja a conduta das pessoas jurídicas. Então, a primeira função estatal é a função de legislação, de criação das normas jurídicas. Legislação. Bom, a segunda função de Estado, o segundo poder de Estado, é a função de jurisdição. Como eu disse antes, é a função de dizer o direito. Aquele poder que vai resolver os litígios. Que está lá previsto no nosso artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que trata do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Ou seja, todas as demandas poderão ser levadas ao conhecimento do Judiciário para que ele as resolva. O poder da coisa julgada é do Poder Judiciário.
E a terceira é a função que não se debruça nem sobre criar legislação geral e abstrata, nem sobre dizer o direito, que seria então a função executiva, daquela a que o direito administrativo então se preocupa, que vai ser normatizar, levar a cabo as normatizações referentes às funções de saúde, de segurança pública, de serviços públicos em gerais, todas essas funções que a nossa Constituição traz, fundamentada lá nos seus artigos. Vejam, e vamos trazer a brasa para o nosso assado aqui, que a primeira função que a gente pode chamar da mais importante ou da função primeira, que tem primazia, foi a função de segurança. Os seres humanos eles começaram a viver em conjunto para quê? Para buscar segurança, sejam nas aldeias, nas tribos, nas polis, as cidades, os feudos, depois os estados-nação, tudo isso, essa aglomeração, esse ajuntamento das pessoas, e aí tendo que se organizar em outros serviços, teve como primeira função buscar a segurança sua, e dos seus próximos. Bom, então, a função precípua do poder executivo é a administração pública. É a administração pública. Esta, então, serve de instrumento concreto para o Estado, Estado que é uma criação humana, que não é natural, uma criação humana, não é natural, a atingir os seus objetivos constitucionalmente vinculados. O que significa isso? Os objetivos que estão lá previstos de saúde, segurança, serviços públicos em geral. Certo? Bom, então, para trazer um resumo aqui, pedir para o Lourenço botar na tela ali, a função da administração pública consiste num instrumento concreto de que o Estado, abstrato que se vale para a consecução dos objetivos esculpidos no texto constitucional, sendo encontrada tipicamente no Poder Executivo e de modo atípico nos demais poderes. Ora, vamos lá. O que significa isso? A função típica do Poder Executivo é a administração pública. Mas essa administração, essa função, essa gestão é encontrada também nos outros poderes. Tanto no Legislativo quanto no Poder Judiciário, de forma atípica. O que significa isso, professor? Ou seja, quando o Poder Judiciário não está dizendo direito, aplicando a sua função de jurisdição, ou quando o Poder Legislativo não está editando normas gerais e abstratas, fazendo a regulamentação da vida em sociedade e do próprio funcionamento do Estado, eles exercem funções atípicas de administração. Por exemplo, quando abrem uma licitação para comprar bens, vamos lá, quando o Poder Judiciário compra veículos, renova sua frota de veículos. Quando o Poder Legislativo contrata servidores, renova os seus equipamentos de TI, compra computadores, contrata uma rede melhor de internet, todas essas funções de gestão não são funções típicas do Poder Legislativo, nem funções típicas do Judiciário. São funções atípicas de administração pública exercidas por esses outros poderes. Certo? Então, pessoal, vamos lá. A administração pública, ela pode ser empregada de duas maneiras. O conceito administração pública. No seu sentido material, objetivo ou funcional, então vamos lá. Material, objetivo ou funcional.
E por que eu trago esses três conceitos aqui? Alguns autores usam um, outros autores usam o outro. Então é importante que vocês saibam que nós temos essas três nomenclaturas diferentes para tratar do sentido material, objetivo ou funcional da administração. O que seria esse sentido da administração pública no seu conceito objetivo, material ou funcional? É a administração pública enquanto atividade, enquanto função, enquanto exercício. Quando nós vemos um órgão da administração pública exercendo uma atividade, esta atividade está regulada por normas próprias, advindas do regime jurídico da administração, que diz como essa atividade deve ser desenvolvida. Nós temos que ter em mente, isso é matéria para outra aula, mas os nossos princípios da administração, o primeiro dele é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade administrativa é o princípio da legalidade estrita, ou seja, o administrador só pode fazer aquilo que a lei permite que ele faça ou determina que ele faça. Se não está previsto em lei, o administrador não pode agir. Diferente do princípio da legalidade para o cidadão. O cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não o proíbe. Vejam que os conceitos são muito diferentes. O administrador, o agente da administração, o agente público, só pode fazer aquilo que a lei permite ou determina que ele faça enquanto exercendo a sua função. Então, o primeiro conceito de administração, no seu sentido material, objetivo ou funcional, é de atividade. É de atividade. E nós temos, de outra banda, o sentido formal, subjetivo ou orgânico. Então, nós temos o sentido formal, subjetivo ou orgânico. Este sentido, este conceito de administração pública trata não mais da atividade, não da função, mas sim da estrutura. Da estrutura da administração. Vem lá do seu poder hierárquico da administração. Ou seja, vai regular os órgãos da administração, vai regular as pessoas jurídicas que fazem parte da administração, vai regular a forma do Estado. A forma do Estado, por isso que formal, por isso que orgânico, os órgãos que integram a administração. Vai, por exemplo, no município, vai dizer quais são as secretarias, quais são os postos de saúde. Então, ele vai fazer essa distribuição, esse escalonamento das organizações da administração. Enquanto o sentido material, objetivo ou funcional vai dizer como esta organização aqui vai funcionar. Como ela deve agir. Tudo com base em lei. Com base em norma. Lei aqui, lato sensu, né? Vamos falar em norma, então. Normas jurídicas. Ou seja, não só as leis, mas as leis, os princípios da administração, que são muito importantes, e também os decretos, regulamentos editados pela própria administração para regular as normas gerais e abstratas que são produzidas pelo poder legislativo. Certo, pessoal? Então, é muito importante que a gente entenda que a administração pública pode ser vista sobre esses dois prismas. Seja enquanto atividade, sentido material, objetivo e funcional, ou quanto estrutura, formal, subjetivo ou orgânico. Vamos puxar a brasa para o nosso assado de novo. Quando a gente fala em polícia, e aqui vamos falar em polícia militar, a brigada militar, nós temos uma estrutura, que vai estar trazida
lá pela nossa Lei de Organização Básica, por exemplo, que está prevista no nosso e-book de mapas mentais, que a SBM Editora nos trouxe com brilhantismo, a nossa organização, a estrutura, como a Brigada Militar se estrutura, o Comando Geral, os órgãos de apoio, os órgãos de execução, certo? E além disso, vai trazer também a atividade, ou seja, a função de cada um destes órgãos. O que cada um deles desempenha. Então vejam que é importante a gente ter essa visão, porque isso aqui vai ser a base fundamental para depois nós compreendermos o que aquela legislação está nos dizendo, o que aquela legislação fala, como funciona o sistema. Não adianta nada eu conhecer os planetas se eu não sei de que forma eles interagem, de que forma eles funcionam, como isso vai impactar na organização, como isso vai impactar na legislação, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Quero agradecer aqui a grande participação do Lourenço, que nos deixou tranquilo, nos deu todo o suporte. Quero agradecer a direção da SBM por ter me proporcionado essa experiência de trabalhar com vocês, que nós vamos repetir nas próximas aulas. Quero lembrar vocês para seguir as nossas redes sociais, @helioschauren, @sbm.org.br. As nossas aulas estarão no YouTube, para que todos possam dispor delas. Tirem as suas dúvidas, mandem comentários, fiquem bem à vontade. O nosso objetivo é que todos consigamos ter êxito nos nossos propósitos. E nos vemos na próxima aula. Muito obrigado a todos. Valeu! ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.